Bem com o Pão. Olá, irmãos, voltamos aqui para o nosso terceiro bloco do programa de Bem com Pão, hoje aqui em Canoas, conversando com a minha Patrícia. E hoje, no dia de gravação, né, nós estamos aqui. Qual o texto vai compartilhar com a gente aqui, então, Patrícia? Irmão, hoje o Senhor falou para a gente, através do devocional do volume 3, o mandamento, não adulterarás. Amém. Que fala sobre Davi e Urias e a questão do erro que ele fez quando ele já era uma pessoa de certa idade. Ele já tinha aqui, pelo que o texto diz, uns 50 anos. Então, além de outras coisas que o Senhor fala com a gente, que não há tempo para a gente poder escorregar na fé. A gente tem que manter o foco e o coração ali no Senhor. Mesmo que depois o Senhor veio a perdoá-lo por essa falta, o Davi fez tanta coisa, talvez, que ele não tenha feito nos tempos de mocidade dele. Isso ministra muitas vezes assim, a gente, antes de estar no Senhor, também já fez tanta coisa, o Senhor nos perdoa e o Senhor nos ama. E muitas vezes a gente, na palavra também, na questão de não amar, de não saber ouvir, de não prestar o teu ouvido para o outro. O exemplo da traição do Davi, pelo que eu entendi, é um exemplo dentre outros que a gente pode estar fazendo também. Às vezes é se negar a ouvir alguém, como uma pessoa te pede, vem, ora por mim, e tu também não quer, e que também vai entristecer o Senhor em relação ao teu comportamento, né? Mas que nós tenhamos aqui, principalmente como Davi fez, a humildade e a compreensão assim, de que sem Cristo a gente não pode ficar, e a gente precisa fazer de tudo para que Ele perdoe e reconheça que o nosso coração naquele momento está sendo verdadeiro, e que o nosso sentimento de perdão seja firme mesmo no que a gente está falando para Ele, que não seja só da boca, né? Que seja um sentimento verdadeiro. E esse livro aqui, que ele foi distribuído já aí massivamente, né? Foi feito, assim, inclusive, grandes promoções através da editora para que a gente pudesse ter. Além de tudo, ele tem também o Devocional Mesa dos Pães. Nós temos ele também todos os dias, 8 horas da manhã, pelo site Pão de Judá. Que você acompanha a leitura lá todos os dias de manhã. 8 horas da manhã, tá lá, né? Para você poder acompanhar também pelo site pãodejudá.com.br. Tem mais essa facilidade desse material. Tem os irmãos que também se disponibilizam e que compartilham conosco um pouquinho depois das 8, já está disponível o volume 1, o volume 2. Exatamente. E aí a gente já vai passando para os outros irmãos também esse alimento. O WhatsApp bombando. Bombando. Porque as primeiras mensagens que eu mando assim, é para o grupo. Porque os irmãos já têm o alimento da manhã, já tem aquele reforço depois do café, ou já estão indo para o trabalho, já vão poder dar uma olhada. E aí depois a gente vai começando durante o dia. E assiste também bastante, curte os irmãos nas rádios também, né? Que eu acho que tem sido show de bola, né? Eles não jogam futebol, mas tem sido show de bola aqueles programas, né? O Vinde a Mim de manhã, também lá, que faz logo depois, já tem ali o Vinde a Mim. Tem também o Novas do Reino com o Anderson na parte da tarde. Aqui o Vinde a Mim. O Orvalho do Irmão, né? O Orvalho do Irmão às 11 horas da manhã. Isso, com o irmão Mateus e o Felipe, isso, em que a gente fica. Às vezes não dá tempo assim de mandar um alô para os irmãos, mas a gente está conectado ali. E também manda compartilhar com as outras pessoas para que eles também tenham essa oportunidade de ouvir esse programa maravilhoso. E a gente percebe que tu começa a conhecer tanto, conhecer os irmãos, saber dos horários dos irmãos aqui, até a programação do grupo familiares dos irmãos divulgam. Então, assim, não tem... eu não sei aonde tem. Só ouve ali o programa, os irmãos divulgam, os irmãos colocam as informações, o dia, o horário, quem é o líder. Então, tu tá com todas as possibilidades em mãos, né? É o programa Vinde a Mim, das 8 às 9. Depois tem o programa das 9 às 10 com o Marcos Melo e a irmã Neuza. Né? Depois, às 11 horas, já tem aí com o irmão Felipe e o Mateus, o Orvalho do Irmão.
e depois às 2 horas, Novas do Reino. E tem mais, viu, gente? Eu aqui agora de cabeça estou lembrando, mas tem mais, aí tem mais programações. Tem programação lá de Florianópolis, tem programação lá da Bahia, e olha, tem programação lá de Rio do Sul também. Tem muita programação hoje aí à nossa disposição através da Rádio Menorá, né? Então, é disponível e também através da TV. Então, realmente, hoje, graças a Deus, está ampliando, né? O senhor não trabalha mais só com os livros, CDs e DVDs, como também agora ao vivo, gente. É ao vivo, tá lá rodando, você participando. Pode que Nícia Patrícia, eu posso mandar meu alô lá, participar, mandar minha pergunta, Novas do Reino. Que programa maravilhoso, né? A participação apostólica, né? A gente manda perguntas, de dúvidas, de às vezes incertezas, e a gente tem lá de um irmão experimentado na fé, lá com o nosso irmão Sérgio, e ele pode responder pra gente as questões, né? E o mais interessante é que não é assim, tu manda a pergunta, ele vai te responder lá. Não, é na hora, né? O Senhor tem resposta para todos. E é muito interessante. E eu sou do tempo, Patrícia, que eu tinha que esperar o encontro regional. Tinha que anotar aquela pergunta, eu tinha meditado. Anota a pergunta agora aí. E aí tu fica esperando. Talvez no encontro regional tu entrava naquela fila do almoço para poder falar com o apóstolo. Né? Todos iam pro almoço, eu aproveitava. Tu ficava ali, tu deixava o almoço de lado. Vou ficar aqui porque eu tenho essa pergunta para fazer, né? Ficar naquela fila imensa do almoço lá. E agora a gente tem essa possibilidade pelo nome do reino. Não, há um clique, né? É um clique e é muito fácil. Então, assim, o Senhor e a igreja aumentou e disponibilizou cada vez mais coisas. Eu vou fazer 4 anos, né, na igreja. E do nosso batismo para cá, nossa, como evoluiu, né? E nós tínhamos até os louvores que... Quando começamos com o irmão tirava o xerox das notas e das letras. Hoje em dia, é um clique, tu coloca a letra ali na tela e já assiste. Hoje, todos aqui em casa já tem disponível no seu celular o site Pão de Judá. Uhum. Até a minha mãe, que tem um pouco de dificuldade na leitura, mas ouve o dia inteiro. Uhum. E aí a gente diz para ela que... Agora o celular dela tem que estar conectado na tomada, porque a gente chega em casa e diz, eu tô sem bateria. Eu falei, claro, só fica ouvindo o dia. Mas ela tem ouvido. Então, e quando a gente não pode ouvir, porque às vezes o trabalho não nos dá essa condição, a gente chega e ela tá nos contando novidade, que é bem interessante, né? Já instiga daí. Nossa, eu não ouvi, eu vou ter que ir lá. Ela contou ontem, sabe o que eu ouvi? O que o apóstolo falou, isso, algumas questões de relação ao passado da gente. Eu falei, eu não tinha visto por essa ótica, mas claro, todos os dias o senhor vai trabalhando. Tu te desconecta assim por algumas horas, daqui a pouco tu liga, mas tem uma palavra. Abre ali, ele está falando alguma coisa. Ouve, presta atenção. Mas, claro que o senhor vai trabalhando, né? Nem sempre é nesse clique também, né, irmão? O trabalho. O senhor tem mais umas experiências à frente, mas a gente tem que ouvir. E falando em clique, nós ainda temos a TV Menorá por assinatura, que lá tu coloca uma palavrinha lá, dá um clique, ela busca uma ministração para você ouvir por aquele tema, por aquela questão que você gostaria, aquela palavra. E agora, quero saber mais sobre casamento. Aliás, casamento tem um canal sobre isso. Tem um canal sobre casamento. Então, olha só, tem lá já dividido 12 canais por assunto e tem muitas outras, pode ir lá buscar. Tem o buscador, mais de 3.000 vídeos à tua disposição através da TV por assinatura. Então, que é, né? Ainda pode ir lá no Nova do Rei, pergunta no TV Menorá, quando tu vê, tá aí dando possibilidade de estar dando discurso sobre o assunto. A aula é nos materiais, nos programas de rádio. Daí o pós tu faz quando tu assiste, porque tem muito material, né? Eu confesso para os irmãos que até pouco tempo eu não tinha assinatura. E eu fui num micro-regional em que o irmão fez um comparativo, que muitas vezes tu fica enlouquecido, preocupando, será que eu vou ter dinheiro para pagar a minha internet? E eu não tinha, né? E aí eu falei, Senhor, eu vou te pedir perdão, e agora vamos encarar. Vamos assinar, vamos. E aí eu falei que eu até vou deixar que todos os irmãos que vêm no grupo já têm a sua assinatura. Mas eu falei, bom, se fosse o caso, vamos deixar a senha e login disponível em casa, ali onde a gente faz, para que ninguém fique sem, né? Todos têm a senha, todos, não só a minha, da Fernanda, da Renata, para que a gente possa se alimentar.
Porque, e se alguém precisar, assim como eu um dia precisei, de um irmão aqui, me pede a senha que não tem problema. Mas é muito bom. Não é o fato de tu ter a senha. É tu te colocar, Senhor, eu vou investir para o meu crescimento, para te trabalhar mais em mim. Não é em relação à senha, não é o valor, é o que o Senhor vai te acrescentar, né? Em tudo isso. E é isso aí, a gente está trabalhando. E vi também ali, mas tu comentou pra gente antes aqui no início do programa sobre o livro Rejeição, Dor Curável. Tu disse que é o teu livro de cabeceira. O Rejeição é um livro que não dá para ficar... Ele já está na lista daqueles dos primeiros, né? Dos evangelísticos. E o que acontece? Quando tu... Às vezes, teu coração se ensoberbece de alguma situação e tu acha que tu tá curado. E eu tô indo nessa crescente achando que estava curado. E aconteceu uma situação que o Senhor foi trabalhar comigo, questão de uns 2, 3 meses atrás, em que, de uma hora para outra, eu tinha uma posição no meu trabalho, tinha sido contratada por uma outra empresa, num cargo que eu estava, assim, me achando muito legal, especial. E, de uma hora para outra, assim, eu sou informada que eu ia perder os 2 empregos. Assim, irmão... Que baque! Que baque. E aí eu... O primeiro até fiquei em paz, porque não me era agradável, não me dava, naquele momento, o status que eu estava querendo, né? Mas o segundo, que é o mais antigo, que eu batia no peito orgulho disso, foi complicado e mexeu muito comigo. Eu agradeço ao Senhor, assim, de ter compartilhado com a pessoa certa, assim, com a minha liderança e me colocar aos pés do Senhor e voltar a ler esse livro e confessar para o Senhor, né? A soberba, muitas vezes, até a questão de rejeição, porque eu não aceitei o fato. Eu coloquei para o Senhor várias coisas, assim, como eu sou a melhor nesta área, eu faço isso, eu sou o melhor naquilo. Como é que eu vou perder? Como é que eles vão ficar sem mim? Eles vão aguentar? E aí, olha, irmão, não tem remédio melhor do que eu confessar e pedir perdão pro Senhor. Amém. Passei 30 dias de angústia, assim, orando e cada vez me prostrando e chorando, falando pro Senhor tudo que eu estava sentindo mesmo. Quando finalizou esses 30 dias, a minha liderança lá do trabalho veio me dizer que tinha sido revogada a situação, que a primeiro momento que eu ficasse tranquila que eu não ia mais ser demitida, né? E aí o Senhor me ministrou que eu tinha que ter uma nova postura. Muitas vezes, questões que eu fazia questão de querer aparecer, de estar à frente, eu confesso que doeu, assim, eu dar 2 passos para trás e deixar que a outra pessoa fosse na minha frente. Aí eu descobri que eu tinha pontos de rejeição muito maiores do que eu imaginava, né? E que foi... Para eu descer, tem que perdoar, tem que te enfraquecer para te depois ficar forte. É bem complicado. Não é fácil. Não é fácil. A gente fala e até tem aquele louvor que a gente diz que tem que fraco para ser forte. E isso, e eu cantava esse louvor para dizer que Deus me chamou, né, para me modificar. Mas a gente fala muito, mas às vezes o coração não transmite tudo aquilo que a gente está falando, né? Então, só quando o Senhor coloca a prova. E a nossa liderança aqui de Canoas falou: irmã, uma coisa eu tenho certeza, o Senhor te quer no reino, quer te provar. E eu falei: amém, mas aquele amém doeu para dizer, sabe? Amém, mas tinha que ser assim, né? Aquela história, né? Doeu, irmão. E o dia que ele me chamou, que o meu chefe me chamou e disse para mim: Dona Patrícia, eu preciso falar uma coisa com a senhora. Nós vamos aguardar um pouquinho. E no primeiro momento a senhora aguarda até dezembro, mas eu acho que a princípio está cancelado a demissão. Eu fui pro banheiro e agradeci ao Senhor. Mas
ele vem me mostrando tanta coisa que também tem que trabalhar em mim e lá dentro do ambiente de trabalho, principalmente que eu tenho que orar mais por o lugar. E eu tenho que dizer para mim que todos os dias eu não sou a melhor. Eu não sou estrelinha de lá daquele lugar, do escritório. Eu não sou a melhor administrativa. Eu tenho que colocar... Não importa que eu tenha faculdade, que aos olhos naturais, eu sou a pessoa mais... que tem a maior capacitação. Porque, graças a Deus, o Senhor me permitiu ter uma graduação e uma pós-graduação. Mas isso não me faz melhor de que ninguém, né? Com o colega que tem só o 2º grau, e se não tem também. Só que isso dói no primeiro momento para te poder entender, né, irmão? Porque naturalmente o quanto tu lutou para atingir a graduação, né? A pós e tal. E agora o senhor diz assim, ó, Patrícia, sabe tudo isso aí que tu tem? É bom, viu? Aproveita pro teu sustento. Mas não te faz isso não te faz estar acima de ninguém. E, na verdade, o mundo nos ensina que essas coisas nos fazem estar lá no topo. E aí é um choque de conflitos, né? Aliás, de educação ou de orientação, no caso, né? A orientação do mundo, um jeito. A orientação do Senhor, outra. Mas eu sei agora que a orientação do Senhor é a melhor. Contudo, abater a orientação que vem de anos e anos e anos, né? 4 anos no Senhor, né? Quanto no mundo e quanto tempo desse estudando para ser a melhor, né? E aí a gente tem que agora quebrar isso. Então, realmente não é fácil. Não é fácil. Mas é precioso. É precioso. E então, assim, quando dói a carne ali no primeiro momento, eu queria, naquele minuto, que alguém me dissesse, glorifica ao Senhor. Que nem aqui na minha casa e nem a minha liderança disseram para mim, coitada da Patrícia. Que não era o que o meu coração queria, né? Coitada da Patrícia. Mas não. Até a minha irmã Fernanda disse, é um trabalhar, vai doer, mas o Senhor não disse que Ele está te abandonando. Talvez tu vai ter outras possibilidades, vamos aguardar no Senhor. E foi assim, não, eu fiquei ansiosa, fiquei triste, orei, chorei, murmurei, mas o Senhor mostrou que quando ele tem um propósito, a gente não entende no primeiro momento. Tu não entende por que tu vai, porque tu é escolhido por ele, tu não entende por que ele te chamou, tu não entende por muitas coisas. E o Senhor me deu um encargo na igreja, que é eu que organizo ali a chegada para os irmãos, né? E um tempo atrás, acho que uns 2 anos, eu estava varrendo a escada e falei, Senhor, por que, né? Por que eu tô varrendo a escada? Porque, afinal de contas, né? Eu era a Patrícia, a doutora Patrícia. E é o seguinte, aí eu ouço uma ministração que o apóstolo falou que ele varria. Quando ele tem possibilidade, ele também varre à frente da igreja, e já arrumou muito a igreja. E que uma pessoa falou para ele, mas tu tá limpando? Se o apóstolo está limpando, que igreja é essa? E que ele falou, irmãos, a gente não é nada, não tem. Então, assim... E aí eu comecei a ir nos encontros e ver com outro olhar. Os irmãos, aqueles que estão trabalhando lá também, é um trabalhar. Porque tem teu orgulho, né? Uhum. Aí tem que estar lá servindo os outros. Falei, um dia vai ser Canoas. E aí? Daí a gente vai estar ainda infladinho assim, não vai dar. Mas não. E aí o Senhor trabalha. E aí eu, nesse meio tempo com a minha demissão, já sobre a mesa do meu chefe, teve um evento que eu estava acostumada a liderar, né? E quando eu resolvi, por mim, disse, não, eu vou deixar. Eu não vou ser a primeira. E eu até fiquei aguardando que todos retornassem. Todo mundo se apavorou. Ué, aonde tu estava? Disse, não, tô aqui esperando vocês chegarem. Irmão, eu fiquei engasgada no primeiro momento para dizer, não, eu resolvi, não, podem ir, vocês vão e eu vou ficar. Porque é difícil. Tu pode dizer para ti mesmo, não, vai dar tudo certo, tu tira de letra. E eu não fui. E doeu. E aí eu confessei de novo pro Senhor. Tá doendo.
Tá doendo, veja bem, eu não tô lá, eu não vou sair na foto, como é que fica? E fica bem. A gente sobrevive de tudo isso, né? Então tá aí mais uma experiência também com o livro Rejeição, Dor Curável. Patrícia, quero te agradecer hoje aqui a disponibilidade de estar aqui participando com a gente do Bem com Pão. Obrigado aí, viu? Estamos aqui terminando aqui a nossa programação de hoje. Nós vamos encerrar aqui, né? Te convidar para a gente fazer o nosso encerramento. Sim. Vamos lá, então? Ficamos por aqui e até o próximo programa! TV Menorá apresentou De Bem